Hoje ela me mostrou que o senhor tem 83 anos. Falei que ela tinha. Tem filhos? Uma mora com ele, mas não ajuda em dinheiro dela, ele recebe o salário, fez um empréstimo, tem 300 de desconto acima do salário mínimo todo mês, por isso que ele sai vender sorvete. Para poder fazer. Gente, boa noite, nós já estamos ao vivo, nós temos aí 4 minutinhos, quem está acostumado já, para a gente poder compartilhar e entrar nos grupos. E quem puder nos ajudar compartilhando, a gente sempre acaba ficando bloqueado, né? Eu tô vendo uma notícia ótima aqui, ó, para quem gosta, sem querer, não foi de propósito. Chegou o primeiro café com leite naturalmente de fácil digestão no Brasil, 100% feito na fazenda. Lete, para variar. Que bom. Depois nós vamos compartilhar, aliás, já vou compartilhar no meu já para depois eu lembrar. E depois eu ponho na nossa página. Café com leite. Café com leite pronto. Deve ser bom. Deve ser bom. Bom, tudo que é da Lete, sou suspeito porque eu gosto demais da conta. Eu ia fazer propaganda do leite com lactobacilos, eu ia falar Yakult da Lete, mas não é. Nossa, vai ficar bravo. O Joca fica bravo quando eu falo que é Yakult. Mas para quem conhece, é o Yakult da Lete. Muito bom, muito melhor do que o Yakult. Se tiver algum distribuidor do Yakult, vai ficar bravo comigo, mas... Aliás, ele fala que a Yakult é uma... Gente, ó, nós estamos vendo aí, nós somos quase em 30 pessoas. Se vocês puderem nos ajudar já aí compartilhando, quase 30 não, já estamos em quase 40 pessoas. Pessoal que já está acostumado e puder ir compartilhando com os amigos, com os grupos, nesses 4 minutinhos antes da gente iniciar realmente o estudo, nós agradecemos, tá? Nós já vamos começar já. Pessoal que está acostumado, que já conhece como é que funciona, o pessoal que já está entrando aí e conversando, puder ir explicando como é que é. Nós vamos sempre conversando um pouquinho da palestra da terça-feira, que ontem muita gente nos mandou mensagem, falou que foi muito útil e realmente foi muito interessante a palestra do Eduardo. Simples, sem frescura, sem palavra difícil, sem enrolar, atingiu o objetivo, esclareceu um monte de dúvida enquanto a gente estava transmitindo, as pessoas estavam perguntando, ele praticamente foi respondendo o que as pessoas estavam perguntando para a gente na página. Foi realmente muito especial a noite de ontem, mas aí quem assistiu e quiser ir comentando, daqui a pouquinho, a hora que a Ana conseguir compartilhar lá, ela já começa a ler os comentários e a gente já vai falando sobre a palestra do Eduardo ontem. Quem não assistiu e tiver dúvida, a gente sempre tem, quiser saber um pouquinho mais de mediunidade, de uma forma extremamente clara, lúcida, eu achei muito útil. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, tá no YouTube, tá no Face também, mas é mais fácil, tá lá, já está disponível no YouTube desde ontem. Então, quem quiser e tiver curiosidade, tem dúvida, ele falou de muita coisa bacana, sim, de coisas que muita gente tem dúvida no dia a dia mesmo, nesse período de pandemia, mas não foi só disso não, eu achei que ele conseguiu abranger muita coisa da mediunidade de uma forma clara, objetiva. Rapidinho, antes que eu perca as pessoas que vão subindo. Foi ótimo, já subiu o comentário. Prece inicial, Paquita. A Lourdes tá falando que foi ótima, esclarecedora. Eu achei também, viu? Achei que foi muito bacana, mas já a gente conversa. A Ana já conseguiu compartilhar aí todos. Fátima, boa noite. Heloísa já está aí comigo. Camila, eu vou ler o comentário da Camila enquanto a Ana está compartilhando lá. Às vezes assistimos palestras sobre mediunidade que ficam presas em aspectos técnicos e não tão humanos. Esta palestra foi muito legal porque explorou mais o lado humano, achei muito interessante. Eu também achei, viu, Camila? O Edmilson está falando que foi ótima palestra. Eu concordo muito com você, viu, Camila? Eu achei que foi muito nesse sentido de falar das dúvidas comuns, né? E, inclusive, ele falou isso quando ele foi começar a palestra dele ontem, de que ele ia tentar ir realmente para esse lado, né? E achei que ele foi muito feliz, achei que foi muito feliz mesmo
na conversa. Tanto que teve muita gente que entrou, depois a Ana está falando que entrou no atendimento fraterno. Eu passei, para variar, né? Passei lá sem querer, estava no meu grupo de mediunidade, entrei e achei muito útil, era o que eu estava precisando ouvir, a palestra foi para mim. Então eu achei que ele realmente conseguiu atingir o objetivo, viu? Eu achei que foi muito útil. Deixa eu até contar eu não sei se ela está presente, se ela tiver, Manu, um caso do sem querer. A pessoa mandou assim no atendimento fraterno: oi, bom dia, uma coisa assim, seu Jorge, eu vim pelo anúncio da OLX, né? Aí eu falei assim: não, desculpa, aqui não é o seu Jorge, aqui é um outro número, né? Aí deu 10 minutos, acho que ela viu centro espírita, assim, como eu já conversei mesmo e eu acho que não foi sem querer, você podia me explicar como funciona? Achei um barato. Como a gente diz, existe o acaso não. Elza está aí, está pedindo oração. Gente, como sempre, né, depois os nomes vão ser todos anotados. O Herbert, que sempre está com a gente, a palestra de ontem foi muito esclarecedora. Dona Aquilina, boa noite. Hoje eu curti, não tinha visto o vídeo da Júlia e do Jim cantando Ave Maria. Eu vi hoje no YouTube. Muito, muito bacana. Muito legal. A Márcia está pedindo oração. Os pedidos de orações depois nós vamos ser colocados lá. Boa noite, Maria da Soledade Bezerra. Larissa Tucuruvi. Sandra, depois assiste no YouTube, viu? Você que sempre às vezes faz alguns questionamentos em relação à mediunidade, você vai gostar. Foi muito bacana mesmo. A Cássio já chegou por aí também. Boa noite. Hoje nós estamos começando praticamente no horário, hein? Mas já estamos aí em quase 50 pessoas. Quem puder, a Márcia também está pedindo orações, depois nós colocamos os nomes, né, Márcia? O pessoal que já está acostumado e puder ir respondendo. Cristina, boa noite. Não vi a Valéria ainda, então as meninas que puderem ir colocando. Já vi a Tereza está por aí, que sempre está com a gente. A Heloísa, que trabalha muito com a gente. Camila também está, Cássio, Edmilson. Márcia, que sempre está com a gente, né? As duas Márcias, aliás. Adriana, boa noite. Sandra sempre está com a gente, eu já falei agora há pouquinho. Márcia pedindo oração, sempre está junto com a gente também. Dona Aquilina, já falei. Vanéia Casas Ieda. Fátima Martins sempre está com a gente. Cristina, a Ana falou agora, boa noite. Estava só sentindo falta, estava fazendo falta. Faz falta, viu, Cristina? Mas a gente sabe que está com compromisso lá, né? Então, gente, boa noite realmente agora. A Elza está falando aqui: foi tão bom que no final até viajei. Tão simples, aprendi tanto, uma noite especial. Deus abençoe a todos. E a Elza ontem fez muitos comentários, Elza, de novo, muito obrigado. E você viu que muita coisa que você ia comentando e perguntando, o Eduardo estava falando praticamente junto, né? Até a gente comentou com ele depois. Elza. Alguém está falando, que a Tereza está falando, alguém está sem imagem. Por favor, vê para mim se está tudo em ordem com imagem e som. A Camila a Camila está falando para entrar de novo, então para ela deve estar normal. Elza, parabéns pro seu filho, então, pro Gregory, né? Está aniversariando hoje, parabéns para ele. Parabéns. Paz e luz, muita felicidade, viu? Fátima Martins, a palestra de ontem foi muito boa mesmo, esclarecedora. Márcia está dando boa noite para Ana. Camila está respondendo. Mazinho de novo aí, Mazinho vai ganhar pirulito da tia Denise. Por conta da presença. Aliás, a tia Denise me mandou uma mensagem tão carinhosa domingo, depois eu te conto, Mazinho. Mas muito legal você estar acompanhando. Valéria chegou por aí também, obrigado. Valéria já deixa pra gente já o... Humberto, boa noite. Humberto também está por aí. Valéria está falando que está tudo normal. O seu Jesus Beltramini, de novo. Seu Jesus, ele é um amor de pessoa. Muito bem-vindo, novamente, sempre está com a gente. Fico muito feliz, seu Jesus. O senhor está com a gente. Obrigada, viu? Eu mando o convite. Quando o senhor cansado de eu mandar o convite, o senhor fala para Tereza, eu acho que é só você que está com problema. O pessoal está falando que está normal. Tenta sair e voltar, porque aparentemente está normal. O Mazinho está falando que a Denise é muito querida. Muito, Mazinho. É uma pessoa muito, muito, muito especial. Som ok? Então, eu acho que até agora eu só vi uma pessoa falando que está com esse problema na imagem.
E ela já falou que saiu e voltou. Muita gente falando que tá normal. Heloísa. Boa noite, Maria de Fátima. A Elza tá aí. Márcia de Paula. Dodói, Enfim. Juliana Cristina. Gente, a gente vai falando, o pessoal vai respondendo. Hoje vocês sabem que a gente não consegue responder um por um, que nem ontem nós, na palestra, como ficou eu e a Ana, nós ficamos aqui assistindo a palestra do Eduardo e junto com vocês, aí a gente consegue responder quase todos hoje. O Luiz Alberto está fazendo uma pergunta. A Cláudia vai fazer a prece hoje? Está aumentando os pedidos. Eu vou ficar quieta hoje e hoje a Cláudia faz. Não, não estou preparada não. Mas é assim que tem que funcionar. Eu também não estava preparada. Bom, gente... Não vai sair não. Ah, vai infartar, gente, se fizer isso. Gente, boa noite. Nós vamos fazer a oração inicial, depois nós damos os avisos, vamos falar. Bom, todo mundo já falou, a gente já fez alguns comentários da palestra. Jim. A Cláudia e a Ana falam já também o que eles acharam. Jim, boa noite. Acabei de falar para a dona Quirina que eu vi hoje o vídeo de você e da Ju cantando Ave Maria lá. Eu acho que é lá no Pais e Filhos, pela imagem que eu vi ali. Acho que eu vi até o seu Francisco sentadinho no canto ali. Muito lindo. Eu comentei lá, depois a gente vai compartilhar. Tá bom? Adriana, boa noite. Então vamos lá. Ana vai fazer oração, a gente dá os avisos já. E nós começamos, muita gente falando que está tudo ok, a imagem. Wagner Baroni, muito obrigado de estar aqui com a gente. Muito obrigado pela mensagem tão carinhosa que você mandou no WhatsApp. O Wagner eu conheci em São Carlos na faculdade, o Wagner do Paraná, e agora acho que está na Bahia, se eu não me engano, ele me corrige se eu estiver errado. Mas chegou em São Carlos para trabalhar, foi trabalhar comigo no clube, nós jogamos junto em alguns lugares, demos muita risada junto, ele lembrou de muita coisa boa. E me mandou uma mensagem muito carinhosa, me fez muito bem, Wagner. Muito bom saber que ainda tem esse tipo de laço. Desculpa. A Josiane está falando que a imagem está ruim, só 2 pessoas então, gente. Tenta dar uma olhadinha aí, por favor, mas a maioria está normal, tá bom? Então vamos lá, a Ana vai fazer a oração inicial e aí nós iniciamos o estudo. Quer fazer mesmo, Cláudia? Sabe o que eu faço? Ah, lá. Compromisso assumido e compromisso cobrado. Eu Sabe? ponho aquela musiquinha no começo. Então, boa noite a todos. É uma felicidade, mais uma vez, estarmos reunidos nessa casa de oração, juntamente com amigos tão queridos que nos ajudam, que nos fortalecem com as vibrações positivas e de amor de vocês. Gratidão. Convido a todos para uma prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. No primeiro momento, o sentimento é de gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de mais um dia, da chance de melhorarmos como pessoas moralmente, espiritualmente, chegando assim cada vez mais próximo de Jesus e de Deus. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração, que sabemos que desde das primeiras horas desse dia, esse lugar já foi preparado para que possa ser feito o estudo do Livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga que nos intui, nos acompanha, e também sabemos que trazem muitos irmãos desencarnados para também estudarmos juntos. Que as nossas energias, que as nossas vibrações de paz e de luz cheguem a todos, encarnados e desencarnados. Eu convido a todos também, aquele que quiser colocar a água durante o estudo, sabendo que a espiritualidade está conosco, Jesus também e seus benfeitores espirituais, eles já vão ao encontro de cada um que está nesse estudo, já vai colocando, fluidificando, modificando essa água, colocando o remédio necessário. Então coloquem suas águas ou a jarra com água, como vocês preferirem. Agradeço mais uma vez a Jesus, nosso mestre, Jesus, nosso irmão, Jesus, nosso amigo, Jesus que é luz, que é paz. E convido a todos essa noite para fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Gente, então, boa noite de novo. Vou fazer um comentário aqui. O Herbert está falando, ele e a esposa dele ontem estão acompanhando sempre. Ontem a Adriana, que a esposa dele falou que acompanhou também, eles estão falando que estão acompanhando de uma forma diferente hoje. No Viva a Voz do carro, porque eles estão retornando para casa. Então, Ana e a Cláudia, se vocês quiserem comentar a respeito de ontem, a Joana está mandando um abraço. Gente, os dois vão, a Ana e a Cláudia vão fazer os comentários e a gente já, eu vou também, tem alguns avisos para dar e nós já iniciamos, tá bom? Cláudia quer falar de ontem? Hã? Eu achei assim, bom, eu sou fã do Eduardo, né? Porque ele tem essa linguagem simples, ele consegue chegar, transmitir o recado de uma maneira que a gente consiga entender. E uma coisa assim que eu achei que ele esclareceu muito, que eu achava que era médium só quem era espírita. E foi o que ele deixou bem claro, que todos nós somos médiums, né? Aí eu parei para pensar, falei, então é por isso que às vezes a gente entra naquele desequilíbrio, vem aquele nervoso que você não sabe de onde. Então tá, eu achei que ele explicou muito bem, peguei muitas coisas, né? Aquele nervoso, aquele aperto no peito, eu tenho isso comigo, às vezes eu chego num ambiente, você sente que tá leve, que tá gostoso, aí ao mesmo tempo você vai em outro lugar, você sente o peso do ambiente. Falei, então tá explicado, porque todo mundo tem em si um pouquinho de mediunidade, e a gente às vezes se deixa influenciar pelo nervoso, pela ira daquele momento que você não sabe de onde veio e acaba fazendo coisas que, né? Então a gente tem que se policiar um pouquinho mais diante disso. Eu achei assim que ele foi muito feliz a palestra toda, com toda a simplicidade, com toda a humildade que é própria dele, né? Acho que bastante coisa foi falada. Eu também gosto muito do Eduardo, também pela simplicidade, mas ele tem um olhar carinhoso, um jeito carinhoso de falar com a gente que realmente alcança o nosso coração. Concordo com o comentário da Camila, né? Que ele levou a parte mais humana da humanidade, trouxe para nós o que a gente pensa no dia a dia, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, as dúvidas, como a Cláudia já disse. O Alexandre já disse também, mas eu falei com ele ontem assim, conforme vocês estavam fazendo a pergunta, ele começava a falar a resposta, muitas vezes. Então a sintonia de ontem estava muito grande entre o Eduardo e todos nós. Por isso que a gente fala que a sintonia é tudo, apesar de vocês não estarem presentes fisicamente, mas a gente sabe que não existe distância para essa energia de amor mesmo, para quem quer estudar, quer aprender e receber, para vocês terem uma ideia. Cada vez que surgia uma pergunta, o Eduardo falava sobre o assunto. Estava praticamente junto, né? Exatamente. Tava praticamente ao mesmo tempo. Eu estava tendo o trabalho de falar assim, ele está falando, ele está comentando sobre o assunto. Eu começar a digitar, o Eduardo estava respondendo. Então eu achei assim, de uma sintonia, e isso nos deixa muito felizes. E a Márcia, a esposa dele, quando foi embora, e ele também falou que a energia daqui, que ele se sentiu super bem, e a gente fica muito feliz com essa energia que essa casa, graças à espiritualidade, ao nosso mentor espiritual e todos os trabalhadores, que essa casa passa. E a sintonia ontem foi mais do que explicada, assim, porque ele disse que ele tinha até uma ideia, mas ele foi realmente bem conduzido para a palestra de ontem. Então, gratidão a todos que assistiram e assistiram com o coração. Bom, gente, eu vi aqui um comentário, deixa eu só ver. A Valéria me mandou uma coisa aqui falando da imagem que está aparecendo um risco lá, alguma coisa. Se alguém mais tiver, só ela e mais alguém aí que falou, acho que não sei se foi a Thelma, alguém que falou, o resto aparentemente está normal, gente. E para nós também, nós estamos com os dois celulares fora da transmissão, para nós está aparecendo normal e nosso é a captação da imagem de vocês, tá? Então,
dá uma olhadinha aí, tenta sair, porque realmente, aparentemente, está sem problema na transmissão, porque senão estaria no nosso aqui também, porque não está ligado por cabo nada, é a transmissão do Facebook mesmo, tá bom? Bom, eu não vou comentar do Eduardo ontem, a Ana e a Cláudia comentaram, vocês também já comentaram. Eu acho que ele foi muito feliz nesse sentido. Eu acho que ele falou de muita coisa de mediunidade que muita gente tem dúvida, tanto que foram surgindo os comentários durante a palestra. Ele tinha falado pra gente, eu vou deixar uns últimos 15 minutos para algumas perguntas e tal, e não precisou, porque realmente foi acontecendo. Eu cansei de fazer isso durante a palestra. Eu estava respondendo, falando, olha, o Eduardo está falando disso agora, olha, o Eduardo está comentando isso agora. Então realmente foi muito bacana. Justamente a Margarida, muita gente falando que foi muito legal, muita gente falando que está normal. Então, não sei, gente, olha, deve ser algum problema. Lucilene Salles falando que desde ontem que ela se sente leve. Olha como é bom isso. A Valéria está falando resolveu reiniciando o celular, tá? Todo mundo está falando que está normal, deve ser algum problema realmente da transmissão de vocês, tá? Porque a maioria tem um chiado a mais, mas o chiado a mais deve ser do ventilador, tá, Fátima? Mesmo assim, tá normal aqui o resto da maioria. Gente, então a palestra foi realmente nesse sentido, está disponível, teve algumas pessoas aí que falaram que não conseguiu assistir, está disponível no YouTube. A Tereza está falando a mesma coisa da Valéria, que tem um colorido. Tereza, a Valéria falou que conseguiu resolver desligando o celular e reiniciando, porque aparentemente para a maioria e para nós aqui está normal, tá bom? A Má Messias, que me mandou uma mensagem, eu vou ler porque ela mandou mensagem na página, no particular, depois. Ontem, por providência, eu acabei vendo a palestra, foi muito bom, agora eu vou participar sempre das lives, também inclusive do estudo. Que bom. A Má Messias mandou pra gente, perguntando como é que era, como é que funcionava, porque foi ela que eu fiz o comentário no início, de que ela estava num grupo de mediunidade dela, e alguém compartilhou, nós mesmos compartilhamos, e ela entrou e realmente falou que gostou muito, que respondeu muitas dúvidas, fez alguns questionamentos depois. Aliás, de novo, né, mais uma vez, os comentários fantásticos, de uma riqueza muito grande. Comentei com a Ana hoje na hora do almoço sua mensagem a respeito do que nos ajudou. Nós tentamos responder o que você perguntou, mas você já nos falou muita coisa bacana, tá? Muita gente falando que está normal. Então nós vamos tocar realmente. Às vezes é a conexão do lugar que na semana passada nós falamos que aqui chuviscou, começa a piorar, às vezes é isso, tá bom? Então, nós temos mais 5 minutos de aviso, vou avisar. Cestas básicas, vocês estão vendo lá que o primeiro tá fixado lá na nossa página, a campanha da cesta básica. Nós começamos no início do mês, porque parou as marmitas do SESI no final de agosto, né? E nós fizemos a campanha até a semana passada, estamos na campanha, está aberta a campanha, porque nós precisamos de ajuda, mas nós conseguimos atender as 20 famílias que estavam cadastradas e ainda tem 3 cestas, mais a do Gaúcho, que nós precisamos buscar. Então, quer dizer, na verdade, nós temos ainda 4 cestas, fora as famílias que já estavam cadastradas, que eram 16, foram para 19, né? 19. Então, nós temos 20 assistidas já e ainda tem mais 3 ou 4 cestas a mais. Então nós gostaríamos muito, muito de agradecer a colaboração, mas lembrando, né, gente, eu falei que a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas a ideia, o que nós estamos sentindo é que pelo menos até janeiro ou fevereiro nós vamos tentar socorrer e acolher essas famílias. Nós acabamos optando por uma cesta com uma quantidade maior de produto, inclusive com produto de higiene pessoal, que a outra não tinha, né? Então está indo pasta de dente, sabonete, papel higiênico, enfim. A gente acabou optando por essa. Então nós conseguimos atender pelo menos as cadastradas. Mas a demanda, gente, a procura de pessoas que estão nos mandando mensagem, pedindo socorro. Olha, eu estou desempregado, meu marido está desempregado, eu tenho 2 filhos, eu sou viúvo, enfim. Está aumentado muito e nós sabemos disso, né? São 6, quase 7 meses já. Muita gente sem trabalho, muita gente já estava complicado e agora mais ainda. Então nós vamos precisar muito ainda da ajuda de quem puder. Está fixado lá na página, tem a conta do centro, quem não for de Pederneiras. Nós sempre prestamos conta. Nós não vamos tirar foto das famílias porque a gente acha que é uma exposição desnecessária.
mas nós temos os cadastros, a Cláudia tem a assinatura de todo mundo que está recebendo, então tem um cuidado todo grande para a gente prestar conta para vocês que nos ajudam a fazer esse trabalho, tá bom? Mas então, prestando conta, então, graças a Deus, setembro, nós conseguimos atender todas as famílias e mais algumas a mais do que estava programado, tá? Então, nossa gratidão imensa, por conta de que sem vocês a gente realmente não consegue, a gente não conseguiria. Mas lembrando que a partir daqui 2 semanas nós vamos ter que começar a correr atrás de novo para atender outubro, e aí outubro nós vamos atender novembro, nós vamos correndo, enfim. Mas tem a notícia muito bacana, é que a gente conseguiu em setembro atender as famílias que nós pelo menos tínhamos programado, que são as famílias cadastradas, que a Cláudia teve todo o trabalho esses 6 meses lá das marmitas, de saber quem que era, como é que era, quem estava realmente precisando. Então não são só as famílias das nossas crianças, nós acabamos abraçando pessoas que estavam muito necessitadas lá, em situação de extrema necessidade, que a Cláudia foi acompanhando, que nós cadastramos, a Cláudia foi fazer visita, a Ana foi fazer visita, e nós acabamos abraçando essas pessoas. Então nós conseguimos, o mês de setembro, nós conseguimos entregar. Estão faltando essas 4 que sobraram, mas todas que estavam cadastradas foram entregues ontem e hoje pela Cláudia e pela Carolina, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Eu vou deixar para o final, na sexta-feira, amanhã nós não temos palestra, né? Nós só compartilhamos da Agenda Espírita. Na sexta-feira nós temos uma palestra muito bacana, mas no final eu dou uma reforçada, que nós vamos falar sobre cartas consoladoras com o Newton Stuck e com o Diego, que tem trabalhado junto com o Newton. O Diego é lá de... O Newton é de Neves Paulista e o Diego é de Duartina, lá do Moacir Fernandes, diretor. Acho que o Diego deve estar como presidente lá do diretor Fernandes, tá bom? E nós vamos bater um papo sobre cartas consoladoras. Eu até pedi para o Newton e para o Diego, se puderem contar, e a gente vai deixar um bate-papo e tal, falar um pouquinho de cartas que eles receberam de suicidas, como a gente está tratando desse assunto todas essa semana, todo esse mês, né? Na terça nós vamos ter, já vou adiantar, nós vamos ter um bate-papo com os jovens falando sobre suicídio. O Diego de Uberlândia, que é um psicólogo, mais um molecão, trabalha com mocidade e tudo mais, mas tem uma experiência muito grande com esse trabalho de suicida, vai estar falando com a gente. E o Marlon, que é presidente da USE, da mocidade da USE de Bauru, vão estar batendo um papo comigo sobre jovens e suicídio, tá bom? E nós vamos encerrar esse programa todo de suicídio na sexta-feira que vem, com o Wellington Balbo, a Sandra Fiore e eu falando. E aí sim, hoje até coloquei na página um texto do Wellington sobre o suicídio na terceira idade. Então a proposta de a gente encerrar falando sobre o suicídio na terceira idade e dos homoafetivos, tá bom? Então nós vamos quase que fechar todos os grupos aí, ou boa parte deles, os mais representativos, falando sobre o suicídio nesse mês todo de setembro que nós fizemos, tá bom? Então no final eu só dou essa reforçada no convite da sexta-feira e das outras atividades. Esse domingo, como a gente falou, nós estamos diminuindo os domingos, nós não teremos transmissão. Até tentei mudar, que nós pedimos desculpa do Geraldinho de domingo por conta do desencarne do meu pai, mas ele não conseguiu data, então nós vamos mudar mais para frente. Então esse domingo nós não teremos transmissão. O Vinícius está perguntando para mim, parado aonde? Vinícius, nós estamos na questão, nós vamos começar a questão 798. É o último item da Lei do Progresso, tá joia? Nós estamos na parte terceira das leis morais, Lei do Progresso, a 7ª lei. Nós vamos tentar terminar, não sei se nós vamos conseguir fazer essas 4 questões, né, que são grandes, um assunto que vai demandar bastante conversa, mas a influência do Espiritismo no progresso. As questões são da 798 a 802. Então quem tiver com o livro na mão aí, o Luiz também perguntou, então questão 798, tá? Como sempre, caso a gente não consiga cumprir as questões que nós nos propusemos, semana que vem a gente retoma e fala sobre isso, tá? Mas a ideia é a gente tentar encerrar hoje a Lei do Progresso. Então nós vamos encerrar a 7ª lei, vamos faltar 3 para a gente encerrar as leis morais, tá bom? Mais alguma coisa muito importante aí que alguém comentou? Mais algum comentário da palestra de ontem? Alguma coisa? Das sextas eu vi alguém aqui falando.
Posso só fazer um comentário Claro. da cesta? Gente, o quanto é importante. Hoje eu e a Carol estavam entregando uma cesta para uma criança que é lá da evangelização, né, da Cidade Nova. Aí um outro menininho atravessou a rua. Dá para arrumar uma cesta para minha mãe? Aí eu olhei para Carol, né? A Carol olhou para mim, aí a mãe do menino falou, viu, a mãe dele teve AVC. Aí nós conferimos quantas faltava entregar, quantas tinham no carro. Aí era 2 quadras para cima, a gente já foi na casa da pessoa, gente, 10 pessoas numa casa. A mãe com AVC, cama, 5 crianças, 3 crianças, 2 com 2 anos e uma com 1 ano e meio. E esse menino que foi falar comigo tem, se não me engano, 10 e uma de 5. Então, 10 pessoas, né? 5 crianças e a avó das crianças com AVC, já 3 meses. Então, é um trabalho assim que pode ter certeza que nós estamos fazendo é sério, né? Quem puder continuar colaborando, porque o que eu falei para a Carol, a gente vai e acaba descobrindo uma família que está pior do que aquela que a gente foi. Tá feio. Que tá feia a situação mesmo. Gente que vai lá, assim, você sente na pele, sabe? Você entrega numa casa e você olha a casa da frente. Tá pior do que aquela ali, né? Então, né, quem puder continuar colaborando, olha, a gratidão é imensa, porque o nosso trabalho é sério, não é brincadeira não, e cada vez que a gente vai é uma descoberta nova que a gente faz. Bom, gente, então, nós não precisamos nem falar aquilo que nós falamos, né, gente? A situação está complicada mesmo e os pedidos são muitos, tem aumentado demais. Nós não podemos abraçar todo mundo, eu sempre respondo isso com uma dor no coração quando chega a mensagem, ou no celular particular, ou no atendimento fraterno, ou na página, porque nós temos, infelizmente, nós temos todo esse cuidado do cadastro, do acompanhamento, nós temos algumas famílias que a gente atende por conta da educação infantil, por conta dos trabalhos assistenciais, então não dá para abraçar todo mundo, porque a gente cobre um e descobre o outro. Então, quanto mais ajuda nós tivermos, mais famílias nós vamos atender. Mas nós estamos muito felizes porque o que nós nos propusemos, ou que a gente traçou como meta, graças a Deus e a ajuda de todo mundo, nós conseguimos cumprir no mês de setembro. E nós precisamos muito continuar dessa ajuda. Nós sabemos que para todo mundo está difícil, mas nós precisamos. E só para a gente começar, claro, começar essa leitura, eu não falei no começo, mas vou falar de novo. Na segunda, eu e a Ana, nós fizemos o Sermão do Monte, e eu já agradeci, mas algumas pessoas estão lembrando aqui. Nós não tivemos no domingo, peço desculpas, eu falei isso na segunda-feira, nós não conseguimos fazer a transmissão do bate-papo do Geraldinho, estava agendada há quase 4 meses, é complicado por causa da agenda do Geraldo, em função do desencarne do meu pai, que foi, nós ficamos sabendo às 6 e pouco da manhã, eu até tentei fazer, mas não ia dar, então nós não conseguimos fazer, mas, de novo, nós estávamos falando disso ontem, nós falamos na segunda-feira na transmissão, nós gostaríamos de agradecer demais da conta, demais. Não tem como agradecer. Eu falei do Wagner agora, mas posso falar não vou falar o nome de todos porque seria injusto. É o que eu falei na segunda-feira. Na minha página pessoal foram quase 400 e poucos comentários, alguns dos meus sentimentos, outros que tinham contato com ele fizeram alguns comentários, um carinho muito grande com ele, com a gente, comigo, com a Ana, com os meus filhos, com meus irmãos, mas principalmente com eles, que conheciam, souberam, tiveram a grande oportunidade de conviver e ter um contato com ele e nos passaram isso, me deixa muito feliz saber que ele realmente cumpriu o que eles propôs a fazer. Eu digo que quando eu estudo, eu tento estudar um pouquinho do homem de bem, eu digo que assim, é muito próximo do que eu via nele, com toda a rigidez e tudo mais, mas está muito perto. Então nós temos muito que agradecer. Assim, foram muitas mensagens, foram muitas ligações, um cuidado enorme. Nós não temos, se eu falar o nome de uma pessoa é mentira, porque é o que eu falei para vocês. Se vocês entrarem na minha página pessoal, são 400 e poucas pessoas que comentaram, que a gente percebe o carinho, que não foi só por falar. Na página do centro, que nós anunciamos que não ia fazer, um monte de comentário carinhoso de pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, no WhatsApp, através de ligação, na página da Ana, na página dos meus irmãos, na página dos meus filhos, enfim. Muito obrigado mesmo, porque realmente nos ajudou e tem ajudado a gente a passar esse momento complicado. Eu sempre digo, eu falei hoje para o Lu, lá do Verdade de Luz, me ligou para saber como é que estava e tal, e aí eu estava brincando com ele e falou, olha, a teoria é maravilhosa, a doutrina espírita nos ajuda demais, o duro é a hora que tem que colocar e fazer a prova. Aí
a batata assa e não dá para colar, que nem nós fizemos outro dia brincadeira aqui. Infelizmente não dá para colar, tem que colocar em prática realmente o que nós acreditamos. E graças a esse carinho todo, esse monte de comentário, de energia que chegou, nos fez muito bem. Foi difícil, foi complicado, mas por outro lado, é o que eu falei na segunda-feira, eu vou repetir. Se tem alguma coisa muito boa dessa situação toda, foi saber que ele tinha um carinho, as pessoas tinham um carinho muito grande por ele e pela gente. Então, de novo, muito obrigado mesmo. Talvez vocês não tenham noção do quanto nos fizeram bem, tá bom? Gente, então nós vamos lá, 798, muita gente perguntou. Nós vamos começar, se alguém, já o pessoal está acostumado, livro na mão, nós vamos conversar sobre, como eu disse para vocês, nós vamos tentar encerrar a lei do progresso, falando de influência do espiritismo no progresso, 798, tá bom? Essa 798 já é grande, então a Cláudia vai fazer a leitura do primeiro parágrafo, a gente para e conversa um pouquinho, depois a gente retoma. Pode ser? Pode. Então vamos lá? O espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Vamos lá, quer comentar primeiro esse parágrafo, que é grande, né? Eu só vou repetir a pergunta, e aí a Ana e a Cláudia vão fazer o comentário, e vocês também nos ajudem, por favor. Pergunta de Kardec, ela é muito clara, e nós, às vezes, fazemos essa pergunta entre nós. O espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Pergunta dele é o seguinte: o espiritismo vai ser o futuro das religiões? Como a gente já ouviu em algumas situações, é essa a pergunta de Kardec na 798, tá certo? Então, e aí, vamos lá, a Cláudia já leu o primeiro parágrafo da resposta, mas a gente pode comentar e depois a gente faz o segundo parágrafo para a gente conseguir, porque é muita coisa. Pode começar. Quer começar? Gente, o que eu entendi aí foi que ele vai se tornar, né, uma crença geral, mas não de uma hora para outra, no decorrer do tempo, como a gente já veio vindo, né, com as nossas reencarnações, porque tem pessoas que combatem, né, o espiritismo, muitas vezes não por convicção, mas por ser contraditório a ele, ou por interesse material. Quer dizer, eu vou combater não porque eu tenho esse ideal, porque eu não gosto e acabou. Então ele tem muita coisa a ser enfrentada. E com o passar do tempo, essas pessoas que têm esse pensamento, elas vão acabar sendo isoladas, porque a maioria vai compreender e aí somente ele ganha força, mas ele tem muita coisa ainda para enfrentar. Porque eu vou falar por mim mesmo, quando eu nunca me senti de outra religião, eu ia porque não tinha outra, mas quando eu comecei a frequentar o centro, teve gente que sofri um certo, não vou falar bullying, mas a gente sente um certo preconceito. Eu vou aproveitar o comentário da Cláudia e vou aproveitar porque a Ana também vai fazer comentário, mas a Cláudia quiser continuar. A Márcia fez o seguinte comentário enquanto você estava. Não é o Consolador prometido? Sim. Quer fazer mais algum comentário, Cláudia? Não, a Ana vai para comentar. Sim, eu acho não. A gente não tem achismo. Isso foi dito que é o Consolador prometido, né? Seria a terceira revelação, é a terceira revelação que Jesus disse que viria. E enquanto ainda nós tivemos preponderância da matéria e outras religiões que têm mais adeptos, que são mais antigas, que têm esse controle ainda da maior população, ainda é difícil dizer que o espiritismo
vai ser uma religião do futuro ou o futuro da religião, não sei. Porque enquanto se vende qualquer outra religião, que você tem que pagar algo para ter o perdão, que não depende só de você, que você tem um intermediário entre você e Deus, é muito conveniente que o Espiritismo não seja uma crença para todos, né? Alguns não querem, porque aí, o que eu sou então? Então eu não vou ser nada, eu não vou ser intermediário, eu não preciso que você venha até mim, peça perdão para eu te perdoar, né? E com isso, infelizmente, tem um interesse material muito grande. Então, conforme acredito que o planeta vai evoluindo e as pessoas comecem a pensar mais, a se questionar mais, mesmo dentro da doutrina espírita, e não achar as suas respostas, acredito sim que o Espiritismo é o futuro, né? Quando entenderem o porquê da reencarnação, o porquê de tanto sofrimento, de tantos flagelos como a gente está passando hoje, que não é castigo, que não se compra nenhum pedaço no céu, que a gente arca com as nossas consequências, enfim. Aí entenderemos que não temos intermediários nem dentro da casa espírita, nem dentro de igreja, nem dentro de templo nenhum, né? Joia. Bom, gente, mais importante, né, de nós entendermos, a pergunta é exatamente essa que nós falamos, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande, nós espíritas, para não cairmos na bobagem ou na armadilha de acharmos que o Espiritismo é melhor que qualquer outra religião, mesmo porque, como sempre, nós sempre lembramos, se alguém falou aqui, eu respeito todas as religiões, é obrigação respeitar todas as religiões, não é nenhuma qualidade nossa. Nós temos que entender que cada um ao seu tempo e a cada um no seu entendimento. Então a pergunta de Kardec, para a primeira coisa que nós precisamos tentar entender ou tentar pensar com a cabeça dele, e é uma pretensão muito grande porque nós não vamos conseguir, mas vamos tentar. Será que ele está perguntando aqui se o Espiritismo se tornar crença geral? Olha a pergunta dele, ele não fala aqui se o Espiritismo se tornar uma religião geral, mas ele fala muito claramente na pergunta. Isso é importante da gente ir guardando para a gente não perder as noções básicas da doutrina e do Kardec e dos espíritos superiores. O Espiritismo se tornará crença geral ou uma aceitação ficará confinada a nós espíritas? É essa a pergunta dele. E aí os espíritos respondem para ele, certamente que você terá crença geral e marcará nova era na história da humanidade. E aí fala tudo isso que a Claudiana falou, e está falando, olha, muitas pessoas vão combater e continuam combatendo, porque vai contra interesse particular. O que a Ana citou, um dos exemplos, eu não preciso mais de intermediário, eu falo com o pai direto, minha conversa é com quem manda, enfim. Difícil, né? Se eu começo a ter que desfazer ou desconstruir muitas convicções, muitos dogmas, muitas coisas que foram embutidas na cabeça de gerações e gerações, é muito difícil você desconstruir. Aquela história que a gente conversa sempre. Mas por que bater na tecla de que Maria era virgem? Porque hoje, se você tiver que cientificamente aceitar e que não tem a menor importância, a mensagem que o Cristo veio trazer é muito maior do que todas essas bobagens, mas se hoje a Igreja Católica e outras religiões tiver que falar assim, não, realmente, não, Maria não era virgem, olha o transtorno que isso viraria, a mudança que eu tenho que fazer e tenho que me desmentir, né? Eu tenho que tentar falar assim, não, olha, foi interpretação errada, como muita coisa vem acontecendo. As religiões vêm fazendo isso aos poucos, né? Olha, não é bem assim, não é para levar ao pé da letra. Alguns papas modificaram a postura em relação à rigidez, em relação a algumas coisas. Não existe mãe solteira, existe mãe. Enfim, algumas coisas têm mudado, algumas coisas têm melhorado. O homossexual não vai mais para o inferno direto. Entendeu? Os caras criaram purgatório, para quem não sabe, isso foi criado depois, para tentar justificar algumas situações que os próprios católicos viviam, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas então nós temos que entender isso, e o mais importante é não cairmos
Não caímos na armadilha de achar que o espiritismo é melhor que as outras religiões. O espiritismo é lógico. Eu sempre digo e vou continuar falando, a resposta dos espíritos é muito dura no final, quando ele fala: porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, que entenderão que o espiritismo, que a doutrina espírita, é a mais lógica e é o racional, sob pena de se tornarem ridículos. Olha que forte o posicionamento da espiritualidade nesse ponto. Por quê? Porque nós estamos inclusive falando das leis naturais. Eu sempre gosto de falar das leis naturais do que falar divina, porque continua falando de coisas de lei divina, parece que nós estamos ainda muito distante. Quando nós falamos em lei natural, nós estamos falando de coisas naturais, de coisas que são comuns. Então, por exemplo, a reencarnação, teria que ter tido a preocupação em convencer meu pai da reencarnação ou da existência da vida após a morte? Não, por quê? Porque ele está vivendo isso agora. Ele desencarnou, continua vivo e vai continuar. E vai se preparar para reencarnar daqui a pouquinho. Então eu precisava ter gastado tempo ou ter desgastado a minha relação em convencer uma coisa que é natural. Lei natural. Então nós não temos essa obrigação e nem temos o direito de tentar embutir na cabeça de ninguém o que nós acreditamos, porque são leis naturais. Por isso que os espíritos nos dizem, certamente se tornará crença geral. Por quê? Porque todas essas leis que nós estamos tratando, todas essas realidades que a doutrina espírita nos mostra, são muito mais racionais. O pai que a doutrina espírita nos mostra é um pai muito mais próximo do que todas as outras religiões dizem, mas que não tem como mostrar. Por quê? Porque nós falamos de um Deus de amor, enquanto todas as outras ainda continuam falando de um Deus punitivo, de um Deus castigador. O padre que foi lá fazer uma oração no velório do meu pai, o cara foi muito feliz no comentário, foi muito leve, muito agradável, e ainda o cara parece que é programado, mas o cara foi falar de muitas moradas na casa do pai, quase que eu falei, não, deixa que eu faça a palestra, mas enfim, ia dar muito transtorno, ia dar problema, era capaz do meu pai levantar e falar, para, que você está arrumando tumulto, então, mas foi muito feliz. Mas de novo, falando de que o carinho do pai com seus filhos adotivos, eu não sou filho adotivo de ninguém, cara pálida, eu sou filho do cara, não sou adotivo do pai, não vou aceitar, isso não tem racionalidade nenhuma, ele me criou, como é que eu sou adotivo? E isso não tem racionalidade, isso não é racional, não é o pai de amor que todas as religiões pregam, mas que fica difícil porque eu tenho dogmas, eu tenho realidades que fica complicado de eu falar desse Deus de amor que a doutrina espírita nos apresenta de uma forma extremamente clara e lúcida. Então é nesse sentido que nós temos que entender, mas nunca caímos na bobagem ou na ideia boba infantil de achar que o espiritismo é melhor que as outras, ou melhor, que o espírita é melhor que os outros. O espírita continua sendo um ser humano extremamente falível, ou mais falível do que as outras, porque nós estamos virando prepotentes. O espiritismo nos dá, pelo menos eu sempre digo isso, até hoje me consola e me dá resposta para tudo que eu precisei até agora. O dia que eu não tiver, talvez eu vou buscar em outro lugar, mas até hoje eu consegui encontrar minhas respostas aqui. Mas está muito distante de ser perfeito, não a doutrina, mas os espíritas, porque nós que fazemos a doutrina espírita somos falíveis. Então nós vamos ter médios que vão cometer equívocos, nós vamos ter passistas que vão cometer equívocos, nós vamos ter palestrantes que vão cometer equívocos. Por quê? Nós vivemos prova e expiação. Nós vamos ter palestrante que vai trair a mulher com mulher que fazia grupo mediúnico. Aí eu falo, depois me vem na cabeça, eu não devia pensar, mas quem está assistindo já vai lembrar de quem é. Enfim. Então, nós estamos falando de seres humanos que vivem num planeta de prova e expiação. Falíveis. Mas isso não é a doutrina espírita. Isso não é o espiritismo. Por isso que eles respondem com tanta convicção. Certamente se tornará crença geral. E no final eles falam, quem não acompanhar essa marcha e não quiser acreditar nisso, corre o risco sob pena de se tornar ridículo. Por quê? Porque é o lógico.
Porque nós temos respostas, nós temos muito mais razão nas nossas respostas, nos nossos questionamentos, do que qualquer outra religião, gostando ou não. E vai falar aqui no meio dessa conversa, tem a Ana e a Cláudia falaram, por convicção, por interesse, enfim, que não nos cabe também julgar. Não é um problema nosso. Nós acreditamos nisso? Vamos estudar e tentar entender e mais. Vamos tentar praticar. Que é o que eu falei agora há pouquinho. Nossa, doutrina espírita ajuda pra caramba? É o que eu falei para vocês do Lu. Mas e agora? Agora que é a hora. Você fala isso para todo mundo. Pô, mas você falou que a morte não existe. E agora está aí arrastando corrente porque o seu pai desencarnou? Agora que é a hora de colocar em prova. Essa é a hora. E nisso a doutrina espírita me dá muito mais resposta do que as outras. Eu comentei isso na segunda-feira e falei isso para a Ana outro dia. Eu fico imaginando quem não acredita na continuidade da vida, o desespero que deve ser quando morre um ente querido. Em saber se ele está ali deitadinho ali, se ele já está no inferno ou se ele foi para o céu. Como nós somos tão pretensiosos, nós sempre achamos que quem nós gostamos, quem nós amamos, foi para o céu. Mesmo que seja um tranca. Mesmo que ele tenha feito só porcaria a vida inteira, mas na hora fala, mas coitadinho, ele pediu, ele estava arrependido, e nós arrumamos um jeitinho de achar que ele foi para o céu. Eu não conheço ninguém em sã consciência que ame o outro e que fala assim, nossa, meu pai foi para o inferno mesmo porque ele merecia. Nós sempre achamos, tanto que a gente brincava, né? No velório vira todo mundo santo, ai coitadinho, era tão bom, mesmo que fosse uma tranqueira. Então eu fico imaginando o desespero de quem não acredita na continuidade da vida, de estar olhando ali aquela matéria inerte, morta, e pensando, será que ele foi para o céu ou foi para o inferno? Eu tenho uma grande vantagem, se ele tiver que acertar alguma coisa, ele vai ter tempo para cacete, ele vai ter coisa para fazer, ele vai ter trabalho, que é o que ele mais gostava, então está tranquilo, então está sossegado, mesmo que tenha cometido os equívocos que se forem, e eu acredito que foram poucos, vai ter chance de recuperar. Agora, se eu acredito na outra tendência, de que se ele cometeu um pecado, ele foi para o inferno, como é que eu durmo à noite, gente? Como é que eu vou dormir à noite? Então é nesse sentido. Mas vamos lá, o segundo parágrafo. Falei para vocês que hoje nós não vamos conseguir. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais célebre que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Vamos lá, quer comentar, Cláudia, primeiro? Olha, esse parágrafo aqui eu fiquei meio... Mas o que eu entendi é que muitas coisas o espiritismo dá explicação pra gente, coisas que a gente lê, que eu não consegui entender, né? E que aqui, somente o Espiritismo, por que ele edifica? Porque ele traz as explicações certinho para a gente. É como se ele decodificasse o ensinamento do Cristo, né? Que ele ensinava, vamos supor, por meio de parábolas. Gente, fora de brincadeira, eu não consegui entender. Aí, a partir do momento que eu comecei a estudar através do Espiritismo, eu comecei a ver de uma outra forma. Então, eu acredito que é isso, que muita coisa só ele consegue explicar para a gente. Porque muitas vezes eu falava assim, nossa, por que eu tenho que confessar meus pecados, né? Eu não ia, meio revoltar. Aí eu falava, caramba, se eu quero alguma coisa, eu posso pedir direto para Deus? Por que quando eu faço uma besteira eu tenho que ir lá contar para o padre? Para ele, eu posso já pedir direto para Deus. Então tinha muita coisa que eu não entendia. E somente
com o Espiritismo. Então eu acredito que, fazendo um resumo do que eu entendi desse parágrafo, é ele que vai conseguir explicar para as pessoas. Humberto, ele fez um comentário muito parecido, bem antes, né, Humberto, da gente ler. As ideias só o tempo se transformam, nunca acontece subitamente. Como falou aqui. Pera, deixa eu só te cortar aqui. O Gervásio está fazendo algumas perguntas aqui, acho que ele não entendeu realmente. Gervásio, estou falando do pai criador, sim, e algumas pessoas, eu citei o exemplo do desencarne do meu pai, que foi domingo. Você perguntou, pai, quem desencarnou? Foi o meu. Meu pai desencarnou no domingo e eu usei como exemplo. Mas a hora que nós estamos falando do texto, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do pai criador. Desculpa, é que o Gervásio já perguntou para 3 ou 4 pessoas aqui, as pessoas estavam tentando justificar para ele aqui. Então, o Humberto já tinha falado, as ideias só o tempo se transformam, nunca acontece subitamente. Aí o Acácio respondeu, muito trabalho, esforço, mas com muito carinho e amor, né? E é isso que o Espiritismo traz. Ele não nos cobra nada, vamos assim, decorado. Eu não tenho que decorar salmos e provérbios, eu não tenho que saber as coisas decoradas para agradar a Deus. Um exemplo, eu tenho que entender. O entendimento leva tempo e cada um tem o seu tempo de entendimento, né? Como a Cláudia disse, quando surgiu essa ideia de fazer as parábolas, agora o Sermão do Monte, eu falei para Alexandre, agora eu entendo, agora eu também realmente eu estou entendendo o contexto do que o Cristo quis dizer. Por quê? Porque nos era imposto que você lesse aquilo, que você decorasse aquilo, e que você ou vinculava um outro texto junto com aquilo que você também não entendia para estar vendo do que estava falando, né? E o Espiritismo, ele vai vir de geração em geração, realmente plantando a verdade, porque tudo que você pergunta até hoje, todas as minhas dúvidas foram sanadas. E o dia que eu não conseguir sanar uma dúvida, eu vou tentar estudar até o meu limite para saber, porque até hoje eu não tive uma dúvida que não foi tirada pela doutrina espírita. Nunca me foi imposto alguma coisa que eu tenho que fazer ou que eu tenho que, para agradar a Deus, por exemplo, né? Que nós não precisamos se preocupar com isso, porque o amor dele é muito maior que tudo isso. Então eu acredito assim, com o tempo isso vai junto com a evolução humana, né? Com a evolução moral do homem, e com o tempo vai ser mais fácil entender o que essa doutrina veio nos trazer, essa revelação veio nos mostrar como seres humanos, né? Gente, acho que a Claudiana falou demais. A única coisa, só para a gente fechar, ele fala 2 coisas extremamente importantes aqui. As ideias com o tempo se transformam nunca de súbito. Aquela história que a doutrina espírita também nos deixa muito claro. A evolução não se dá em saltos. E isso está aí a ciência para comprovar. Então, é isso que nós falamos no parágrafo anterior, né? A doutrina espírita, ela vem seguindo o ritmo da ciência. Não dá salto. Nós saímos lá da Idade da Pedra e viemos para 2020? Não. Nós vamos evoluindo de acordo com as nossas condições morais e intelectuais. Então, eles já começam falando isso. Não vai mudar de súbito. Nós não vamos ter. E eles falam uma coisa muito interessante, Nós estamos falando de 150 anos atrás, e olha o que eles falam aqui, assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo dissipará. Então nós estamos falando em 150 anos atrás, nós estamos falando de uma geração mais ou menos, e pouco, nós estamos vamos pensar em metade, do que eles falaram lá para Kardec. Nós estamos falando de 150, 160 anos atrás, então nós estamos falando de uma geração e meia. Pensando numa geração de 100 anos, 90 anos, nós estamos quase que na metade do que os espíritos responderam nessa questão. Sem fixar data, sem essa bobagem de data limite para isso, data limite para aquilo, o mundo vai acabar aqui ou vai se transformar ali na transição planetária, dia 3 de junho, não sei do quando vai mudar, sem se prender a isso, mas eles nos deram uma orientação, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá incredulidade. Então, se nós estamos mais ou menos na metade, vamos pensar então que nós precisamos de mais 160 anos
Será que mais 160 anos nós vamos conseguir começar a entender? Nós não estamos vendo muitas mudanças. Nós falamos isso aqui, acho que semana retrasada, e nós vamos falar disso com a Lúcia sobre terapia de vida passada. Muita gente nos pergunta. Nós não temos hoje a psicologia, a psiquiatria lidando com terapia de vida passada. Nós não estamos falando de espírito, nós não estamos falando de existências anteriores, coisa que há 30 anos atrás não se falava. Então eles estão falando aqui 2 ou 3 gerações. Se nós pensarmos em 3, nós estamos no meio do caminho do que eles nos falaram. Então nós teríamos mais aí 160 anos. Se nesses 160 anos nós já tivemos todas essas mudanças em relação ao progresso, Humberto está falando, o progresso vai acontecendo, basta que usemos a razão, eles já nos deram a dica, quer dizer, olha, a coisa está mudando, e nós estamos sentindo, gente. Qual que era, quem que nós conhecíamos há 30, 40 anos atrás que era espírita? Quantas casas espíritas tinham? Quantos trabalhos em relação à doutrina espírita nós conhecíamos? Poucos. Poucos eram espíritas declarados e assim mesmo sofriam preconceito há pouquíssimo tempo atrás. A Cláudia citou aqui que ela sofre preconceito hoje, em 2020. E nós sofremos, assim, não tão grotescamente como antes, mas... Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, que acho que foi a Elza, foi você, né, Elza, que falou assim que ela sofre preconceito hoje, mas que ela lembra o quanto ela era preconceituosa antes. Ela está sofrendo hoje o que assim, as pessoas estão fazendo com ela o que ela já fez um dia com as outras pessoas que se diziam espíritas. Então, mas a Cláudia falou, gente, nós estamos em 2020 e ainda nós estamos sofrendo isso, mas olha a diferença. Tentemos pensar 50 anos atrás, como é que era o espiritismo 50 anos atrás. Os grandes desbravadores, 50 anos atrás nós estamos falando do começo do trabalho mediúnico de Chico. Nossa, mas o Chico hoje foi o maior brasileiro de todos os tempos. Mas quanto tempo demorou? Quanto foi ridicularizado? Quanto foi avacalhado, humilhado? E nós estamos falando do Chico, não estamos falando dos 3 patetas aqui. Nem de nós que estamos tentando fazer esse trabalho. Nós estamos falando de alguém que fez um trabalho, esquece o trabalho mediúnico, fez um trabalho assistencial, fez um trabalho humanitário incomparável. Foi ridicularizado. Foi humilhado por ser espírita, por se dizer espírita. Né? A Márcia está fazendo comentário, várias vezes ela já falou isso com a gente e concordo. Verdade, as religiões se matavam por conta da fé. Aliás, se continuou matando. É isso que quer dizer, o cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar? Sim, o cristianismo tem que destruir, até grifei aqui para a gente lembrar sempre do seguinte: o que o cristianismo tinha que destruir? Essas concepções extremamente equivocadas. Nós temos principalmente o cristianismo. Qual foi a maior mensagem do Cristo? O que ele veio falar? O que ele veio tentar acabar? Não era o materialismo? Uhum. É que foi desvirtuada de uma tal maneira que se usou a palavra, a imagem do Cristo, inclusive para se beneficiar financeiramente, materialmente. E aí podem ficar bravos comigo, e os caras, eu já fui excomungado várias vezes mesmo, e aí falando claramente da Igreja Católica, enriqueceu usando o nome de Deus e do Cristo. O cristianismo, ele veio combater isso e foi usado de forma vil, de forma covarde, absurda, para enriquecimento de seres humanos, de dirigentes religiosos. Estou falando do catolicismo porque é a maior religião que nós conhecemos e que passou por tudo isso. Nós não precisamos nem entrar em cruzada, guerra santa, inquisição, não vamos nem perder tempo com isso. Queima de bruxa, nós não vamos nem falar disso para não desviar muito o assunto. Mas as outras religiões também, o espiritismo que se cuide para não caminhar para o mesmo tipo de equívoco. Como eu falei lá em cima, nós que não tenhamos a pretensão de achar que nós somos melhores que as outras e começamos a cometer os mesmos erros, nós já começamos a idolatrar palestrantes, nós já começamos a idolatrar pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não cometa os erros que nós espíritos encarnados hoje, com certeza participamos de toda essa história. Então nós precisamos tomar muito cuidado, gente. Quando a gente acusa, quando a gente aponta todos esses erros, e foram erros grotescos,
absurdos, maiores do que aponta, sempre sai o assunto do Hitler aqui, teve coisa muito pior do que o nazismo, dentro das religiões. Mas quem? Pessoas que vão responder por isso. E provavelmente, gente, provavelmente, nós participamos disso. Nós estamos vivendo, a maioria de nós, o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, provavelmente, nós participamos de todo esse processo. A gente brinca que nós participamos da crucificação, mas da crucificação, sei, mas das outras, cruzadas, Inquisição, Guerra Santa e tal, com certeza absoluta. Talvez por isso a nossa gana de descobrir algo diferente, de querer trabalhar para resgatar as bobagens que eu devo ter feito e achando lindo e ter rido e dar risada Por quê? Porque provavelmente nós passamos por essas fases. Nós estivemos lá presente disso. Senão nós não estaríamos aqui. Se nós acreditamos nessas múltiplas existências e no progresso, nós passamos por essas etapas. Então, muito cuidado quando nós apontamos o dedo, porque provavelmente estivemos ali. Fomos muito partícipes dessas situações, mas que já não aceitamos mais. Que bom! Mas tomemos cuidado para seguir na linha reta. Para pensar no que a Ana falou, o cristianismo tinha que destruir o materialismo e foi usado muito pelo materialismo. A ideia do Cristo era acabar com o materialismo. Usaram a imagem dele para se ganhar dinheiro, para se enriquecer. É a igreja mais rica do mundo. Nossa, esse Alexandre... Eu não tenho nada a ver com isso, gente. É a história que conta, não sou eu. Não é o espiritismo que está falando isso, não é o Alexandre, não é a Ana, não é a Cláudia, não é o espírita, não foi Kardec, não foram os espíritos que apareceram lá para contar para ele fofoca. A história está aí para contar. Então cuidado para não cometermos os mesmos equívocos, cuidado para não entrarmos nisso. Agora, em relação ao que a Ana falou, que tinha que destruir, o espiritismo veio para edificar, desde que nós tenhamos esse cuidado para não cair na mesma armadilha, para não cometer os mesmos equívocos. A doutrina espírita é muito clara e racional. Agora, nós espíritas, se começarmos a desviar o objetivo e deturpar o que a mensagem é tão clara, nós corremos o mesmo risco das outras religiões. Nossa, e aí, o que vai acontecer? Não, vamos acabar com essa tal de doutrina espírita, porque os espíritas acabaram com ela, mas o princípio filosófico que os espíritos vieram nos trazer, a mensagem, vai ser mantido. Que nome? Sei lá. Por isso que ele fala em crença lá na 798 e não religião. A ideia, a filosofia, a base da doutrina espírita não vai ser destruída por ninguém, nem por mim, nem pelos palestrantes famosos que os caras estão falando, nem por ninguém. Por quê? Porque isso é indestrutível. Isso é lei natural. É lei divina. Certo? Então, isso ninguém vai conseguir. Agora, e a doutrina espírita, Alexandre, e o espiritismo? Se não der certo, se nós desviarmos o assunto, se nós modificarmos e acabarmos com a doutrina espírita formal, sem problema nenhum, a espiritualidade tem o plano B, C, D para continuar fazendo com que os espíritos que estão habitando evoluam. Simples assim. Simples desse jeito. Se nós cometemos equívocos, vai acontecer o que nós falamos agora. O que vai acontecer? Volta, filho. Você não entendeu nada. Começa de novo. Você vai entender mais para frente. Isso quer dizer que com o espiritismo? Não, com a mensagem do Cristo, com a mensagem dos espíritos superiores que vieram nos dar todas essas informações, com todas as leis divinas. Nossa, vai chamar doutrina espírita? Não sei. O que ele deixa muito claro, nós precisamos entender, é o que eu falei, o espiritismo se tornar a crença geral, a base da filosofia, base doutrinária, sim. Por quê? São regidas por leis divinas, por leis naturais. Então isso não tem como acabar. Isso não tem como acabar. Certo? 799? Tem algum comentário, Ana? Eu nem perguntei, tinha muita coisa, muita gente comentando, mas não... Vamos lá? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura
de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. Nós já comentamos um pouquinho disso, né? Mas vamos lá, Cláudia, você faz o comentário. O que eu fiz é somente isso, é tentando deixar de lado o materialismo e essa questão do ter. E em vez do ter, eu falo isso para os meus alunos, a gente tem que ser melhor. Né? E hoje em dia, gente, é muito consumismo. Isso que está estragando muitas pessoas, é a questão do ter. E quando a gente deixar de lado essa questão do ter, ser melhor, ser solidário, aí o espiritismo ganha força, porque é a solidariedade que vai unir os homens. É simples, é amar e ter empatia pelo próximo. E deixar de lado essa... Porque é muita propaganda, é muito consumismo, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tem que comprar, a gente precisa comprar as coisas, lógico, ninguém vai andar sem roupa, sem sapato, né? Mas comprar de acordo com as nossas necessidades. Não ficar empilhando coisas lá, estocando, enquanto um irmão passa fome. Então, somente ele vai para frente quando a gente deixar, né, a questão do ter mesmo de lado. Ana? A resposta aqui, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A gente podia só responder assim: fazer o que Jesus nos ensinou para fazer. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Se colocar no lugar do outro, não ter preconceitos, somos todos iguais, filhos de Deus, enfim. Ou simplesmente falar sobre a prática do Ubuntu, ou Ubuntu, que a gente tanto estudou com as crianças. Eu sou o que sou porque nós somos, não porque nós temos. O que eu tenho, eu vou me preocupar com meu irmão e vou dividir. Se somos uma família universal e no Pai Nosso que Jesus, a primeira frase é Pai Nosso. Se ele disse Pai Nosso, somos todos irmãos. Então dificilmente eu vou ser verdadeiramente feliz enquanto eu tiver um irmão com sérios e graves problemas, seja ele dependente, abolindo aqui os prejuízos das seitas, castas e cores, ensinando o homem a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Enquanto a gente não tiver esse senso de solidariedade, de lá, como a gente, não só a gente, várias pessoas, graças a Deus, na pandemia se fala em coisas ruins, mas também tem muita coisa boa. Nós, nesses meses de pandemia aí que teve projeto SES, encontramos muita gente boa fazendo bem também, né? Não só nós, muita gente estava fazendo bem também. Então, quando esse sentimento de fraternidade, de união, de unidade, e eu entender que não adianta eu estar muito bem, se meu irmão não está bem, eu não vou ter uma felicidade completa. Então, é a filosofia do Ubuntu, ou amar ao próximo e dar valor ao próximo, que você gostaria que desse a você, né? Vários comentários, pode falar. Não, isso eu ia falar que outro dia eu ouvi na televisão, não me pergunta quem é que estava falando, porque eu ouvi, mas não... Eu prestei atenção no que estava sendo falado, mas eu não estava assistindo. Que essa solidariedade não é só agora, na pandemia. Sim. Que a solidariedade tem que se estender depois da pandemia também, porque vai continuar tendo gente com fome. Não já é tinha, só agora, né? Já tinha, né? Nós sentimos isso na pandemia. Né? Quer dizer, agora o povo vai porque tá pandemia, todo mundo fica solidário. Aí passa a pandemia, não tem que esquecer. Cláudia, é que nem Natal. Todo mundo faz cesta de Natal. Todo mundo faz campanha de Natal e entrega 1000 cestas. As pessoas só passam fome em dezembro, parece que no Brasil, né? É que a gente sempre fala, a gente justifica a pandemia porque, no caso da pandemia, a gente fala muito, eu me baseio muito no que eu faço, no que eu vivo e tal. A gente tem um grupo das crianças, da evangelização, que a gente sabia que comia de segunda a sexta. A gente sabia, entristecia o lugar que mora, entristece a situação moral da família, sim. As brigas, sim, apanhar, enfim, entristece, lógico que entristece. Mas a gente sabia que eles comiam, eles almoçavam, eles tomavam café durante segunda a sexta, e no sábado a gente ia e fazia o almoço.
Então, assim, olha, por mais difícil que fosse, eles tinham domingo para correr atrás da comida. Para aquele dia, né, só. Então, de segunda a sexta, a escola pode não ser a melhor escola, não estão preocupados muito em ensinar desde a base, mas o alimento tinha na escola. Tem o café, se eu não me engano, ou tem o lanche, e tem almoço, e a comida é muito boa, sim, porque quando sobra da noite, lá onde a gente vai, onde sobrava, né, a comida da noite, geralmente era frango com legumes, só peito de frango, e a gente aproveitava, fazia o macarrão mais aquilo. Então, é essa preocupação que eu digo, que antes eles comiam, né? Agora a gente tem que entender que as pessoas que não têm dinheiro, não têm mais trabalho, que já estavam numa situação precária, piorou muito. Tem 5 crianças dentro de casa sem ter o que comer o dia inteiro. E a maioria das famílias tem criança. É uma ou outra, a maioria. A Adriana está fazendo comentário. Sermos menos vaidosos e mais humildes, solidários com o próximo. O Herbert fez uma citação do Chico: se o sofrimento do ser humano não incomoda, você é mais doente do que você pode imaginar. Acho perfeito isso. Isso. Caridade é obrigação, fazer o bem sem ver quem, sem questionar, o Acácio está falando. Gente, essa questão desse item aqui da 799, como nós falamos, nós já falamos muito disso sobre lá em cima, né? O mais importante dessa questão, para mim, é nós entendermos que, primeiro, a Cláudia falou, e nós estamos falando das 3 questões, eles já nos falaram, e vamos falar disso de novo. Destruindo o materialismo, que é uma grande chaga na humanidade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, em várias questões. Quais são as grandes chagas da humanidade? Orgulho e vaidade, orgulho e egoísmo. Toda hora que a gente pega... E palestra, então. Palestrante, então, que gosta de falar disso, é água. Todo mundo fala desse assunto. E qual que é a grande chaga da humanidade? Orgulho e egoísmo. Nossa, mas de novo esse assunto. Orgulho e egoísmo. Qual que é o grande problema? Nossa, de novo esse assunto. Por quê? Porque é o grande mal da humanidade. Kardec pergunta e os espíritos nos respondem. Quando que vai acontecer isso? Quando nós nos libertarmos do materialismo. Simples, essa é a resposta. De novo eles estão falando isso. Da noite para o dia? Não. E aí qual é o grande interesse dessa questão? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o que é isso? Ué, como é que será que é do lado de lá? Na hora que eu morrer, será que eu vou para o céu e para o inferno? Como é que vai ser a batata? Como é que eu vou encarar? A hora que eu chegar lá no julgamento, será que lá vai estar São Pedro me esperando? Com tudo a minha lista das bobagens que eu fiz, vai alguém defender, vai ter alguém que vai ajudar, como é que vai ser? Só para completar esse negócio velado pela vida futura, a gente fica tão preocupado com os nossos parentes aqui, de repente você desencarna e vai para um lugar e você tem que voltar com aquele ser que você olhou e falou, Deus me livre, eu não vou ajudar, não é da minha religião, não é da minha casa, de repente vai vir como sua mãe, seu pai, você não sabe, a família é universal. O problema desse que ele está falando é deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, que é o quê? Que as outras religiões sempre vão falar. Aonde eu vou? O que vai acontecer comigo agora? Que é o que eu falei agora há pouquinho. Você está olhando ali, será que vai mesmo para o céu? Será que foi tão bonzinho assim que vai dar para encaixar lá? Não sei. E aí o que eles nos dizem aqui para contribuir com o que o Espiritismo faz para contribuir para o progresso? Essa é a pergunta de Kardec. Fazendo com que eu esqueça essa bobagem da dúvida velada, de que eu não sei o que vai acontecer, para falar o quê? Cara pálida. Sabe como é que você descobre para onde você vai? Com o que você está fazendo agora. Essa é a grande diferença da doutrina espírita. Para onde você vai? Olha o que você fez. Olha o que você está fazendo. Nossa, Alexandre, mas e agora? Dá tempo. Olha o que a doutrina espírita, a grande diferença da doutrina, mais uma grande diferença da doutrina espírita, é que eles nos dizem o quê? Dá tempo, começa agora. Nossa, mas com 80 anos, com 80 anos. Mas não é com 80 anos pedir perdão de todas as bobagens que eu fiz. É com 80 anos descobrir que as bobagens que eu fiz estavam equivocadas. Vai dar tempo de arrumar? Nessa não. Não vai. Por quê? Porque com 80 anos você não vai arrumar as bobagens que você fez. Simples assim. Nossa, que cruel. Não tem nada de cruel, tem de lógico, tem de racional.
Você fez bobagem, você traiu a sua mulher a vida inteira, você foi um mau caráter, você roubou seu sócio, você enganou todo mundo, você maltratou seus filhos, você maltratava o seu empregado, você era preconceituoso. Com 80 anos de idade você vai arrumar as bobagens que você fez durante os 65 que você viveu? Não vai dar tempo. E agora, vou para o inferno? Não. Você tem um pai que te ama muito mais do que você imagina. Mas como é que vai fazer então, Alexandre? Começa de novo. Mas como? Você entendeu que estava errado? Entendi. Eu vi que estava... Mas não é o entender, o que eu sempre digo assim, não é o entender por interesse. Não é o entender porque se eu pedir perdão eu vou ganhar o céu. É entender que eu fiz um monte de bobagem durante 65 anos da minha vida e entender que não era para ter feito. De verdade, que a minha consciência, que eu olhe para o espelho e olhe e fale assim, nossa, vocês pensaram no palavrão, que eu fui nessa existência. De verdade, aquela história que a gente sempre conversa aqui, de olhar para o espelho, se despir dessa máscara que nós usamos até para nós mesmos e entender que eu cometi muitos equívocos durante essa existência. E eu estou falando com 80 anos, porque 80 anos nós já não vamos dar aquilo que eu falo, não vai esperar 80 anos para ajudar no centro espírita, que você vai dar trabalho com 80 anos. Você vai precisar de ajuda. Começa agora. Eu descobri que tá um monte de bobagem que eu fiz. O que eu faço? Começa a corrigir agora. Mas não vai dar tempo, Alexandre. Não vai, provavelmente. Mas começa agora. Por quê? Porque a hora que você voltar para a realidade espiritual e começar a pedir, pelo amor de Deus, para ter uma chance de reencarnar, porque você já entendeu que fez as bobagens que você quer arrumar, você tem menos coisa para arrumar. E você já tem a lucidez, você já tem a ideia e a concepção dos equívocos que eu cometi. Então fica mais fácil de eu fazer. Agora, o que normalmente nós fazemos? Eu fiz tanta bobagem, então dane-se. Não vai dar tempo mesmo. E aí o que eu faço? Eu continuo fazendo as bobagens até o dia que eu não posso fazer mais. Ou porque eu fico acamado, ou porque eu tive um derrame, ou porque eu tive um AVC. Aí eu peço pelo amor de Deus para o padre todo dia na minha casa, fazer as orações, porque na hora que eu morrer eu peço a extrema unção, e o padre, que é o cara direto ligado com Deus, que faz as mesmas bobagens que eu ou mais, me dá o perdão. Tem sentido? Tem alguma coisa irracional? Eu consigo entender justiça divina? Não, Alexandre, mas se ele pedir com fé, Deus há de dar. Aqui, nem a pau, não tem nada de justiça nisso não. Mas então você está querendo dizer que Deus não pode fazer isso? Claro que ele pode, mas por que ele faria? Por que ele daria mais benefício para você que fez um monte de bobagem do que para o outro que levou uma vida regrada? Tentando acertar. Aonde está? Aonde está essa justiça divina que nós falamos? Porque nós pedimos para os nossos. Se o meu filho assassinar alguém, eu sou o primeiro que vou arrumar o melhor advogado, que tentar fazer isso, não sei o que e tal. E se ele for para a cadeira elétrica, eu vou tentar pedir, pelo amor de Deus, para o padre dar extrema-unção para ele não ir para o inferno. Agora, se for o que matou meu filho, eu vou lá para dar risada e ainda puxo a alavanca para acender, para ligar a cadeira elétrica. Nós somos assim. Nós somos exatamente assim. Então, o que nós precisamos entender nesse sentido, de que maneira o Espiritismo pode progredir progresso? Eu começar a me libertar desses sentimentos materiais. Nossa, mas isso não é sentimento material, Alexandre. Eu amo meu filho, não é materialismo. É sim, você olha, mas seu filho. Você ama porque nasceu de você ou porque você criou. Você ama exatamente igual o que matou o seu filho? Não, aí você está querendo muito. Mas você está amando a matéria. Você está amando alguém que você escolheu amar. Você está amando igual? Claro que não. Claro que não. Então o que eles nos dizem nessa questão, que parece uma das menores desse trecho, que eles falam, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Tudo aquilo que eles falaram na 7 e 9, daquele tamanho, destruindo o materialismo. E depois no final o que eu estou falando para vocês, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, que é o que tem todas as religiões.
Uns vão dormir, outros vão esperar, outros vão para o purgatório, que até outro dia não tinha, os caras arrumaram um jeito de quebrar o galho, né? Porque vai que o cara é da igreja, então não vai direto para o inferno, ele tem um tempo lá no purgatório para ver se alguém quebra o galho dele. Então os caras arrumaram o purgatório, não tinha. Por quê? Por interesse material. Por quê? Porque o cara, você falava que o cara tinha um pecado, ele ia para o inferno, como é que eu falo isso para o Papa? Como é que eu falo isso para o padre pedófilo? Ele vai para o inferno? Ele deu um monte de hóstia na boca. Ah, falando em hóstia, foi bom lembrar. Padre levando da hóstia na casa de idoso, dando na boca de um por um. Ah, outro dia o Rodrigo falou para nós aqui, nós somos pequenos, os caras têm Costa Grande. Costa Grande é aqui. Absurdo! Absurdo! Padre sair de casa em casa de idoso entregando hóstia na boca, sem luva, sem álcool gel e o diabo. E não é aqui em Pedreira só não, em todo lugar. Mas os caras têm Costa Grande e eu quero que se dane se tem Costa Grande. Absurdo! Absurdo! Nós estamos brigando para entrar de luva no mercado, tomando mal cuidado. Eu não vou entregar hóstia na casa só de idoso. Ah, vai arrumar o que fazer, gente. Bom, voltando nisso daqui. Deixando a vida ao futuro pela dúvida. O homem perceberá melhor por meio do presente, do que eu faço, e é dado a oportunidade de preparar o futuro. Então o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou fazendo agora, vai refletir nas minhas próximas existências. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Quem que é o responsável em construir o meu inferno ou o meu céu? O meu umbral ou o meu nosso lar? Eu. Simplesmente eu. Como? Através das minhas atitudes. Através do meu esforço diário para ser melhor do que eu era ontem. O livro dos Espíritos, o Evangelho, está aí. Para nos mostrar. Volta de novo no racional. Isso é lógico. Por quê? Eu construo as minhas próximas existências. Ah, não quer acreditar em várias existências, em múltiplas existências? Então eu construo o meu céu ou o meu inferno. Não é o padre, não é o papa, não é o palestrante espírita, não é o passista, não é ninguém. Eu construo o meu próprio futuro. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Então tá bom, então você constrói, se você vai para o céu ou para o inferno. Não vai ser ninguém, não tem um terceiro que vai interceder por você. Simples assim, gostando ou não gostando. É o lógico, é o racional, é o Pai de justiça e bondade. É o Pai justo e bom. Pô, tá dentro dos atributos da divindade. Se ele é justo e bom, como é que eu posso ser justo? O Alexandre teve uma vida desregrada a vida inteira, mas na hora de desencarnar, ele pediu perdão por tudo que ele fez. Ah, mas ele está arrependido. Gente, eu falo isso sempre. Eu me arrependo é que nem apanhar no pau de arara. Eu conto e me arrependo de pecado até dos que eu não cometi. Olha que eu tenho pecado para pagar. Mas eu arrumo mais um monte e falo que eu tenho mais um monte se for para ganhar o céu. E falar que eu estou arrependido. Eu assumo o pecado dos outros. Me dá tudo os da Ana, da Cláudia e tal, eu assumo aqui, se é para garantir vaga no céu, eu estou arrependido até dos delas. Fácil. Super simples. Simples assim. Isso tem lógica? Razão? Claro que não. Isso faz sentido no Pai de amor e bondade, do Pai justo e bom? Claro que não. E eles terminam falando disso, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Seita não é seita satânica, não. Seita é isso daqui. Doutrina espírita quando vira igrejismo. Seita é o catolicismo quando vira fanatismo. Seita quando nós acusamos nossos irmãos lá do Líbano, de não sei de onde, que nós falamos que é tudo maluco, que vira fanatismo. Quando eu viro fanático em catolicismo, espiritismo, ismo, qualquer um, eu estou falando de seita. Qualquer fanatismo com qualquer ismo no final, eu estou falando de seita. Então, quando eu sou católico, quando eu sou espírita, quando eu sou evangélico, fanático, e isso me atrapalha, o meu convívio com o próximo, com o meu amor, com o ensinamento que Jesus deixou para todos iguais, eu estou em uma seita. E quando nós normalmente nos colocamos num padrão acima, espíritas, católicos, não sei o que, e aponta, nossa, mas aquela seita lá, os caras são tudo maluco, homem bomba. Gente, nós matamos, nós acabamos de falar. Nós matamos em nome de Deus, mas muito mais do que Hitler, muito mais do que o nazismo. E nós subimos em cima do nosso tamanco, achando que nós somos o supra-sumo para apontar para alguém. Isso é seita. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, como a Ana falou.
Ué, a hora que eu entender que eu preciso, que o homem bomba é meu irmão, e de que talvez a fé dele é maior que a minha, quando eu entender que como que é da igreja lá? Testemunha de Jeová tem mais fé que a minha, porque quando o filho ou a filha precisa de uma transfusão de sangue, ele não deixa fazer porque a fé dele, porque a igreja dele fala que não é permitido, e ele não faz, a fé dele é maior que a minha. E eu já escutei de muitas pessoas e já falei, eu sempre gosto de dar o meu exemplo. Eu falava assim, eu duvido que na hora que é um filho, a pessoa faça isso. E eu vivi de pessoa próxima fazer. A minha filha precisa de transfusão, não vai fazer. Uma mãe, hein? Não é pai. Pai é mais fácil da gente pensar nisso. A mãe falou, não faz. Sabe o que essa pessoa fez comigo? Destruiu uma palestra que eu tinha de fé. Eu tive que repensar, pedir perdão para mim e mentalmente para ela, porque eu não tive coragem e vergonha de procurá-la pessoalmente e falar, olha, eu já usei você como exemplo e agora eu preciso usar você como exemplo ao contrário. Eu tive vergonha de mim. Por quê? Porque a fé dela é maior que a minha. Nossa, Alexandre, mas então você concorda com aquilo? Claro que eu não concordo. Isso não tem nada de racional. Mas em termos de fé, ela tem maior que a minha. Isso eu posso garantir. Isso eu posso garantir. Porque se doutrina espírita falasse assim, Alexandre, não é permitido uma transfusão de sangue, porque senão você vai deixar de ser espírita, você vai ser excomungado de novo, agora do espiritismo. Ah, então tá bom, vai daqui. Daqui, se precisar, tira o sangue do meu e põe o tubo direto aqui no braço da minha filha. Simples assim. E essa mãe não fez, porque a fé dela é maior que a minha. Qual fé? A fé no que ela acredita, o que ela acha que é o Deus dela, que é a religião dela. Simples assim. Então, quando nós tomamos a iniciativa ou temos a pretensão de julgar achando que essa religião, aquela religião, que essa, por isso que eu falei da seita, nossa, é seita. Quando nós somos fanáticos, nós nos transformamos em seita. Simples assim. E aí nós estamos indo totalmente na direção contrária do que é a mensagem do cristianismo. Não precisa falar em espiritismo. E lá em cima eles falam isso. Que o cristianismo tinha que vir primeiro abrindo espaço e destruindo algumas concepções para que o espiritismo viesse com a nova mensagem, como acho que a Márcia comentou nesse mês, não era o Consolador Prometido, trazendo a mensagem do Consolador Prometido que o mestre já tinha falado. Jesus já falou que viria. Ah, você gosta ou não gosta, é aquilo que eu falo para você. Gostou? Acredita? Não precisa acreditar. Não precisa acreditar. A reencarnação, lei natural. Simples assim. Simples, simples, simples desse jeito. Gostando, não gostando, acreditando, não acreditando. Por isso que eu falei, nunca perdi tempo de tentar convencer meu pai de reencarnação, por exemplo. Nossa, mas eu não acredito, é um absurdo. Tivemos algumas discussões homéricas, engraçadas e tristes, enfim. Só que, aos poucos, o quê? Eu vou descobrindo algumas coisas que fazem razão. Não acredito em nada disso. As duas cartas que recebeu, a primeira que recebeu ficou de bico desse tamanho, porque minha mãe não falou diretamente para ele nada que interessava para ele. Não falou para ele te amo, por exemplo. Nossa, o bico desse tamanho. Mas não acredita, por que ficou de bico? Não acredita, por que ficou de bico? Na segunda, a mesma coisa. Veio a mensagem muito mais direcionada para a Carolina. Nossa, mas até para a Carolina e para mim. Não, mas você não acredita, por que você quer escutar uma coisa que você acha que é mentira? Por quê? Porque eu sinto, gente, porque eu preciso acreditar nisso. Porque se eu deixar de acreditar que continua existindo, nós vamos ficar malucos. Aí realmente perde completamente o sentido de qualquer coisa. Se eu acreditar que acaba ali, ou de que aquela alma que eles gostam de falar vai para o céu ou para o inferno, eu duvido, e olha que eu acabei de falar muito bem do meu pai, quando eu falei do homem de bem, mas duvido que ele desencarnou sem pecado, e se tem pecado vai para o inferno, nessa altura estaria lá. Não posso acreditar nisso, não posso acreditar nisso, não faz nenhum sentido
esse tipo de situação. Como eu não posso acreditar, e eu vou de novo citar esse exemplo, a família quer morrer, quando bem que poucos estão assistindo, mas do que o meu avô com 80 e poucos anos desencarnou e que foi para o céu. Por quê? Porque porra, fez só cagada a vida inteira. Isso aí, um palavrão, né? Desculpa, gente. Só fez bobagem a vida inteira. E aí quando que se transformou no homem de bem? Quando não podia mais andar, quando não podia mais ir no bar, quando não podia mais na zona, quando não podia mais jogar, quando não podia mais trair minha avó, ficou acamado, e aí eu me arrependo. Aí eu me arrependo. Como eu disse para vocês, eu também me arrependo, gente. Certo? Gente, como eu disse para vocês, nós paramos na 799, tá certo? 9h30 em ponto. Então nós vamos parar na 799, a semana que vem nós tentamos fazer a 800, 801 e 802, tá? Cláudia, Ana, mais alguma coisa? Não. Não, né? Gente, eu não tô bravo não, viu? Alguém colocou aqui, acho que a Karina colocou que eu tô bravo. Não tô bravo não, é que essas situações nós precisamos ter pelo menos, gente, sempre trazer para o racional. Sempre tentar trazer para a razão. Nós não podemos acreditar nessas fantasias que colocaram, embutiram na nossa cabeça, empurraram goela abaixo a vida inteira como verdade absoluta, sem questionarmos, pelo menos. No mínimo questionar. Por quê? Porque através do questionamento, acho que a Ana fez esse comentário agora há pouco. Ué, se amanhã, e eu falei também, e depois ela falou, os meus questionamentos até agora a doutrina respondeu. Ué, e o dia que a doutrina não responder? Ué, eu vou buscar em algum outro lugar. Eu vou procurar em alguma outra coisa que me responda. Ou o dia que eu me deparar com uma resposta dentro da doutrina espírita que não me satisfaça, e eu já faço isso por natureza, eu vou questionar, eu vou tentar entender, eu vou buscar nas outras obras da doutrina, que não são 5 livros que todo mundo fala, ela é muito mais vasta e muito mais extensa e muito mais rica, mas eu vou tentar deparar com tudo isso. Nossa obra de Chico está aí, fantástica. Vai ter muita coisa que eu leio, de que não vai de encontro literalmente com o que eu estudei das obras básicas, do que eu estudei de Kardec. Eu vou comparar e tentar entender o contexto, para que aquilo me faça sentido. Eu não posso engolir simplesmente porque foi o Chico que escreveu. Simples assim. E essa é uma obrigação nossa o tempo inteiro. Para quê? Para questionar simplesmente? Não, para nós nos convencermos, para nós entendermos o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos defendendo? O que é que nós estamos vivendo? Porque se não faz sentido, não adianta, não basta eu falar, olha, a reencarnação é e ponto. Mas por que é e ponto? Como assim? Me explica, me dá uma justificativa que faça sentido para que eu me convença de que isso é plausível. É assim que nós temos que encarar a doutrina espírita. Não é o que nós conversamos agora, que esse monte de comentário super rico da Ana, da Cláudia, meu, de quem está comentando aqui, não é para parar aqui. Isso não é verdade absoluta. A minha visão em relação a alguns temas aqui é diferente da Cláudia, é diferente da Ana, é diferente de vocês. Por isso que a gente está estudando em 100 pessoas no grupo. Para que essas opiniões, essas visões, tentem fazer sentido para cada um. Então, o meu entendimento nesse sentido, por isso que eu falo, quando eu falei do padre, não é uma crítica ao padre ou à religião católica. É uma crítica à situação. Eu estou colocando em risco outras pessoas. Se fosse um espírito, eu ia falar a mesma coisa. Por isso nós estamos com as portas fechadas do centro. Outros amigos nos procuraram. Nós estamos pensando em abrir. Qual que é a situação? Qual que é a estrutura? Um lugar que cabe 400 pessoas, você vai levar 50? Vão ter todas as preocupações e as orientações das autoridades de saúde? Faça. Nós não temos condição e não tem necessidade. Nós temos espaço para 10 pessoas, nós vamos reduzir para 30%, vamos vir, né? Claro, do mesmo jeito. Então não tem sentido nós falamos que está aberto isso aí. Certo? Gente, nós precisamos usar o racional. É isso que eu falei para o Lula de Jaú. Nós estamos pensando em abrir. Mas lá cabe 400. Vocês vão pôr 100? Vocês vão colocar 80? Tomar as medidas necessárias, os cuidados necessários? Show de bola. Então, por favor, a crítica não é ao padre da Igreja Católica, a crítica é a atitude que é inconsequente.
Como é inconsequente você amanhã falar assim, ó, eu vou abrir a casa espírita com lotação máxima, nós vamos dar um passe dentro da sala de passe com 30 pessoas num ambiente que tem 4 metros quadrados, todo mundo sem máscara, não faz sentido. Então, tudo vai nesse sentido, da gente usar o bom senso. Então, a crítica, por isso que eu falei, a crítica não é a instituição. A crítica são as atitudes, e eu falei aqui, eu usei o nome do Rodrigo, porque no dia do velório ele falou, mas a Igreja Católica tem as costas quentes e ninguém vai brigar. Eu quero que se dane se eles têm costa quente. Eu acho que os problemas têm que ser colocados, e outra, até como alerta, está equivocado, está errado, você está colocando em risco, você está se colocando em risco e está colocando em risco várias outras pessoas. Você está entrando na casa de 20 pessoas por dia, saindo da rua, saindo da igreja, passando aqui, passando ali, passando na farmácia e entrando na casa das pessoas. Cara, gente, me desculpem, e olha que eu não sou tão encanado com essa doença, mas não é possível. Então é nesse sentido que eu falei. Então não é uma questão de ficar bravo, eu só acho que são coisas que nós podemos evitar, são coisas que nós podemos tentar minimizar o problema. Então, o Valdemar colocou, eu não consegui ler, gente, eu não consegui ler quase nada hoje, né? Existem pessoas que se acomodam com as respostas que têm. É mais fácil acreditar em algumas verdades. Exatamente, Mazinho. É isso que eu estou falando. Quer dizer, alguém me diz que é assim, e nós vivemos a vida inteira assim, né? Graças a Deus a coisa tem mudado em alguns aspectos. Nós temos toda essa estrutura, inclusive o dia do bate-papo com o Marcos de Mara, ele falou muito isso. O ensino sempre foi assim, né? É assim, cala a boca. Ué, mas por que é assim? Porque é assim. Nós escutávamos isso, vem melhorando, né, da geração por geração, mas os meus pais eram desse jeito, os pais deles, né, respingou muito no meu. É assim porque é assim. Hoje os nossos filhos se contentam, é assim porque é assim? Graças a Deus não. Embora de vez em quando a vontade de esganar e falar é assim porque é assim, mas eles não se contentam mais. Por quê? Porque nós estamos questionando, nós estamos crescendo, nós estamos mudando, nós estamos em evolução. E é esse o objetivo. Por isso que eu acho que nós temos que questionar assim. Mas aonde faz sentido a reencarnação? Vamos estudar, vamos procurar, vamos aprofundar, até eu me convencer de que isso seja uma verdade para a minha vida. E aí ela passa a ser uma verdade. Não é uma coisa que precisa ser empurrada a goela abaixo ou alguém tentar me convencer. Passa a ser uma verdade para mim. Como é uma verdade para muitos o que o Cristo veio nos mostrar. Agora, para muitos outros, é o filme da Sessão da Tarde. É o crucifixo pendurado na corrente da garganta. Esse não me toca. Esse realmente não me toca. O do filme da Sessão da Tarde, o que fica pendurado no colarinho de ouro, não sei o que, esse realmente não me toca. O que fica pendurado na sala de jantar, o crucifixo lá, não. Esse não me convence. O que me convence é o que ele me mostra de como agir. É o manual de conduta moral que ele nos vem nos mostrar. Esse sim. E a doutrina espírita nos dá isso muito mais de forma racional e mastigada do que as outras. Por isso que ainda eu estou aqui. E tomara que continue. Tá bom? Ana faz a oração final e vamos... Mas não reclamou. Não, nós já demos, né? Nós vamos amanhã anunciar a palestra de sexta, Educação Infantil no sábado, domingo nós não temos. Segunda é o Wellington Balbo, se eu não me engano, no Sermão do Monte. Terça são os meninos falando de suicídio de jovens, mas aí a gente vai anunciando na página, tá bom? Só para sexta que fica o convite, que é a próxima transmissão nós vamos ter o Newton Stuck e o Diego de Duartina falando de carta consoladora, tá bom? Gratidão a todos que estiveram conosco, que partilharam e compartilharam e repartiram, né, conosco essa energia boa, essa energia de amor que chega até nós, que nos sustenta nos estudos, que nos sustenta nos trabalhos assistenciais. Gratidão por vocês acreditarem nesse trabalho, no trabalho que a Cláudia faz, no trabalho que a gente faz das sextas, né? E gratidão por estarem com a gente, estudando. Vocês conseguem enriquecer muito o nosso estudo e nós estamos aqui para aprender junto.
Gratidão a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, esse Jesus que caminha conosco, que continua, desde o princípio esteve e continua conosco neste planeta. Gratidão por estar conosco nesta noite, e seus espíritos superiores, nos ajudando nos estudos, nos intuindo. Peço que nesse instante visite o lar de cada irmão. Adentre a este lar levando luz, caminhe por dentro do seu lar, em todos os cômodos, e onde passa, deixe esse rastro de luz e de amor. Leve consigo, Jesus, todas as formas e pensamentos negativos que nós mesmos colocamos e trazemos, nós mesmos com os nossos pensamentos ruins, nossos pensamentos não tão elevados, com as nossas vibrações baixas. Chamamos nossos irmãos para perto de nós. Limpe o ambiente de nossa casa, resgate esses irmãos que porventura esteja perto de nós, mostrando o verdadeiro lugar, acolhendo e amparando esses irmãos desencarnados. Peço também, Senhor, que neste momento, como eu disse desde o começo do trabalho, do estudo desse dia, a espiritualidade amiga, já desde as 8 horas, quando começamos, já esteve nos lares de todos que aqui estiveram conosco, ajudando, e sabe da necessidade de cada um, modificando essa água, colocando nela o remédio necessário para o corpo físico, mas também para o espírito, e que seja sempre feita a vontade de Deus, que nessa água contenha forças para entendermos, renovação da fé, ajuda para que nós consigamos nos melhorar e também mudar o nosso olhar diante do próximo, do nosso irmão. Tentarmos olhar, ouvir e enxergar como Jesus nos ensinou, que é enxergar o próximo como se fôssemos nós. Nos ajude a colocar em prática, Senhor, os ensinamentos que aqui tivemos. Que essa água seja fluidificada para o bem de todos, conforme a necessidade de cada um. Eu peço também que elevemos os nossos pensamentos em vibrações amorosas, as pessoas que necessitam, as pessoas que estão internadas em UTIs, passando por problemas de saúde. Sempre seja feita a vontade de Deus, mas que os espíritos protetores lá estejam amparando e protegendo estes seres, esses nossos irmãos. E a todos que estão conosco, pensem em seus entes queridos, pensem nas pessoas que vocês pediram por orações, que o Mestre Jesus vá também até estas pessoas e ajude, dando o conforto necessário, o alívio, o entendimento e a fé. Que faça-se ouvir a voz de Jesus e os seus conselhos a cada um, Senhor, que passa por necessidades. Gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, por esta noite. Gratidão a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, pelo amor imensurável, pelo amor que tem conosco, seus irmãos mais novos e tão pequenos ainda. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração e a todos os trabalhadores espirituais que aqui estiveram, aos desencarnados que aqui estiveram. Eu peço que a espiritualidade maior ajude a encaminhá-los para lugares melhores,
para serem ajudados e orientados. Mais uma vez, gratidão pela nossa vida e por essa oportunidade. Que Jesus fique com todos vocês e que a paz reine no lar de todo mundo. Que assim seja. Sim, sim. Gente, boa noite. Esperamos todos na sexta. Embora amanhã, nós vamos compartilhar da Agenda Espírita, mas transmissão nossa na sexta, com o Newton e com o Diego falando de carta consoladora, que é um assunto que sempre todo mundo pergunta, né? Tá bom? Gente, boa noite, obrigado. Daqui a pouco fica disponível no YouTube, se alguém quiser passar para outras pessoas, tá?